Você já parou para pensar quais são as últimas palavras que alguém gostaria de dizer antes de partir desta vida? Não digo aquelas frases que a gente imagina em filmes, do tipo te amo ou perdão, apesar de serem muito importantes. Quero falar sobre palavras que carregam uma força tão intensa que, segundo quem viveu com essa certeza, podem transformar até o momento final. E se eu te dissesse que existem expressões capazes de afastar qualquer medo, qualquer sofrimento espiritual, que podem evitar que um lugar sombrio toque sua alma? Isso soa meio inacreditável, eu sei, mas espere só um pouco. Essa história me faz lembrar uma conversa com o Pedro, um jovem designer gráfico de São Paulo. A gente estava falando sobre medos, não aqueles bobos de escuro ou barulho estranho, mas os medos mais profundos, o medo da morte, do julgamento e da solidão definitiva. Ele me disse algo que ficou martelando aqui na cabeça. Às vezes, sinto que se eu não tiver a palavra certa na ponta da língua na última hora, tudo pode desmoronar. Fiquei pensando nisso por dias e foi aí que descobri algo surpreendente. O tema de hoje gira exatamente em torno dessas palavras, não as comuns ou vazias, mas aquelas ditas com a alma inteira, aquelas que Carlo Acutis pronunciava e nas quais acreditava profundamente. Ele é um exemplo recente e poderoso para todos nós, jovem, cheio de tecnologia e modernidade ao redor, mas focado numa verdade tão antiga quanto humana. Carlo dizia algo simples, porém repleto de significado. O inferno não me tocará. Palavras fortes? Sim. Palavras desconfortáveis para alguns? Também. Mas ele falava isso não como uma bravata ou arrogância. Falava porque sabia da proteção invisível dessas palavras e do amor imenso por trás delas. Aqui está o ponto principal. A força das palavras finais depende muito do coração com que elas são ditas. Não adianta soltar frases bonitas por despeito ou medo. O segredo está na convicção profunda daquilo que se professa. Carlo não via essas palavras como armas para expulsar o mal, mas sim como expressões genuínas do seu encontro com Deus e da paz interior conquistada em vida. Eu lembro de uma senhora na Vila Mariana, Dona Célia, que certa vez me contou sobre seu irmão mais velho. Ele era um homem reservado, nunca falou muito sobre fé nem sentimentos. Quando estava nos últimos dias no hospital em 2022, quase sem forças para falar, repetia baixinho para si mesmo: "Meu coração está tranquilo." Para quem olhava, parecia apenas um resmungo apagado, mas para ela, aquilo foi a maior demonstração de coragem e fé. Ele havia encontrado uma paz silenciosa diante do fim eminente. Mas voltando às palavras poderosas, por que será tão difícil encontrá-las? Talvez porque vivemos num mundo onde falamos demais sem sentir direito, onde as redes sociais nos ensinam a postar frases vazias como se fossem verdadeiras revelações, onde até pedir desculpas virou fórmula decorada sem emoção real. É justamente por isso que precisamos resgatar a autenticidade do verbo, aquela fala carregada de sentido verdadeiro. Agora pensa comigo, no dia a dia agitado, entre mensagens rápidas e reuniões intermináveis, quanto tempo você dedica a pensar no que realmente quer dizer quando chegar sua última hora? Pode parecer mórbido ou estranho refletir nisso agora. Eu sei bem, mas é justamente essa antecipação sincera que faz toda a diferença depois. E aqui vai uma ideia prática para você tentar hoje mesmo. Escolha 3 palavras ou frases curtas, pode ser só uma frase, que expressem aquilo em que você acredita profundamente sobre sua vida e seu destino. Pode ser algo ligado à sua fé, à sua esperança ou até mesmo ao desejo de deixar paz para quem ficar por perto depois da sua partida. Pegue um papel qualquer, pode ser um bilhete velho na gaveta, e escreva essas frases com calma. Respire fundo entre cada palavra escrita e tente sentir o peso delas no seu peito.
Não precisa mostrar para ninguém. Esse é um exercício só seu. Depois disso, leia em voz alta 3 vezes seguidas antes de dormir durante alguns dias para ir incorporando esse sentimento no corpo todo. Pode parecer simples demais à primeira vista, mas posso garantir, essas pequenas ações têm eco profundo lá dentro da gente quando menos esperamos. Para ilustrar melhor essa experiência prática, vou contar uma coisa pessoal rápida. Lembro de uma viagem minha ao interior do Rio Grande do Sul em 2023, cidade pequena chamada Gramado, onde encontrei um padre local numa missa matinal num sábado chuvoso. Ele falou algo curioso ao final da celebração. A força das últimas palavras é como aquele último gole quente de chimarrão numa manhã fria. Aquece a alma inteira. Confesso que rachei um sorriso, porque nunca tinha pensado assim antes. Mas eis aí outra metáfora diferente das costumeiras. Sabe aquele momento exato em que o corpo parece desacelerar e tudo fica meio suspenso? Pois é isso mesmo. As últimas palavras funcionam como esse gole quente, interrompendo o frio cortante do medo. Isso me leva a outro ponto essencial. Não existe fórmula pronta nem palavra mágica universal para todos os corações. Carlo Acutis encontrou suas próprias expressões fortes porque viveu conectado àquilo em que acreditava intensamente. Você pode fazer o mesmo com suas próprias verdades interiores. Mais importante ainda é perceber algo sutil aqui. Quando estamos vivos, pensando nessas coisas, sem pânico nem ansiedade, só com honestidade interna, começamos a criar uma espécie de escudo invisível, aquela proteção profunda contra qualquer forma de aflição espiritual futura. Sei bem como falar disso abertamente é delicado. Tem gente dizendo, isso dá azar, melhor deixar para pensar depois. Mas será que pensar nisso agora não ajuda a diminuir angústias inesperadas? Ah, e tem outro detalhe fundamental para dar força às suas últimas palavras. Praticar o perdão durante a vida toda torna qualquer despedida menos dolorosa e mais verdadeira. Conheci uma professora chamada Renata em Belo Horizonte. Ela dividiu comigo essa experiência transformadora logo após reconciliar-se com sua irmã depois de anos afastadas por orgulho bobo. Ela disse assim: quando finalmente pedi perdão e senti meu coração leve pela primeira vez depois dos 40 anos, percebi como aquilo era vital para minhas últimas palavras serem sinceras. Interessante pensar como atos aparentemente simples podem preparar a gente para momentos tão complexos. Não tenho dúvida nenhuma, Carlo Acutis foi feliz ao entender tudo isso cedo demais. Talvez seja esse entendimento precoce dele o maior legado aos jovens hoje, especialmente num tempo em que tudo parece superficial demais nas redes sociais, enquanto questões profundas ficam esquecidas no canto da mente. Por falar nisso e desviando rapidinho, você reparou como os vídeos curtos estão dominando tudo agora? Todo mundo fala rápido demais. Eu fico pensando se essa velocidade toda não atrapalha a gente até na hora mais importante da vida, quando deveriam prevalecer calma e sentido verdadeiro nas nossas expressões finais. Enfim, já divaguei demais por aqui, mas confesso que gosto quando acontece isso. Voltemos então ao exercício prático. Além daquele bilhete escrito com suas frases poderosas, experimente também compartilhar uma delas em voz alta com alguém próximo esta semana. Pode ser sua mãe, pai ou amigo querido, só para sentir essa conexão verdadeira acontecendo no presente também. Não importa se parece estranho falar disso agora. Aliás, muitas vezes nem precisa explicar direito o porquê, ou, melhor dizendo, deixa apenas acontecer. Só tenha cuidado para não repetir palavras sem sentimento verdadeiro só pelo hábito, senão vira mais um refrão vazio no meio do barulho cotidiano. Antes de continuar nessa conversa, que vai ter mais surpresas adiante, te convido a refletir comigo. Será possível ter tanta serenidade diante do fim assim tão cedo quanto Carlo Acutis teve?
Ou será apenas sorte dele? Não tenho respostas definitivas ainda, mas já sei isso. As últimas palavras, quando escolhidas com verdade, funcionam quase como um abraço forte na alma prestes a partir daqui. Conta aí pra mim, quais seriam as tuas? E já vou te avisando, tem coisa ainda mais profunda vindo nos próximos passos desse papo. Aliás, se quiser ir anotando essas ideias para revisitar depois, fica mais fácil absorver tudo devagarinho, porque nem tudo precisa ser entendido rápido. Por hora, fico por aqui mesmo. Comenta aí qual frase forte você colocaria num papel hoje, antes mesmo desse vídeo acabar. Vai ser interessante trocar ideias contigo sobre isso. Afinal, estamos todos tentando lidar com esse mistério complicado chamado vida e morte também, claro. Até já! Falando em palavras que carregam uma força quase inexplicável, quero agora trazer um aspecto que muitas vezes passa despercebido nessa reflexão sobre o que dizer antes de morrer: o poder do silêncio. Sim, parece contraditório falar de silêncio no meio de um papo sobre as palavras mais poderosas, mas espere comigo. Silêncio não é vazio, é presença. É como aquele instante na conversa em que tudo para e um mundo inteiro cabe naquele espaço entre uma palavra e outra. Conheci uma enfermeira chamada Lúcia, que trabalha em um hospital público na zona sul do Rio de Janeiro. Ela me contou uma história que nunca saiu da minha cabeça. Certa vez, acompanhou um paciente terminal que não conseguia falar por causa da doença avançada, mas, nos últimos momentos, com os olhos úmidos e o rosto sereno, simplesmente fez uma pausa tão profunda que todos na sala sentiram como se ele tivesse dito: "Eu estou em paz", sem pronunciar nada. E sabe o mais impressionante? Essa pausa trouxe mais conforto a quem estava ao redor do que qualquer discurso elaborado poderia trazer. O silêncio dele falava por toda uma vida, tanto as dores quanto as alegrias, sem precisar usar palavras. Parece estranho, mas isso me faz pensar em como a comunicação verdadeira nem sempre depende de frases prontas ou discursos emocionados. Então, aqui está o segundo ponto importante. Nem sempre precisamos de palavras para transmitir nossa verdade final. Às vezes, o simples ato de estar presente no silêncio, com amor e aceitação, pode ser a mensagem mais poderosa para si mesmo e para os outros. Lembra quando falei daquele frio cortante e do gole quente de chimarrão? Pois esse gole também pode ser representado por um momento tranquilo, onde nada precisa ser dito, só sentido. Para colocar isso em prática no seu dia a dia, reserve alguns minutos hoje para ficar sozinho em silêncio absoluto. Desligue tudo: celular, televisão, até aquela musiquinha de fundo que a gente costuma ligar sem perceber. E apenas se permita existir naquele espaço vazio por 3 ou 5 minutos. Sem pensar no passado ou no futuro, sem julgar seus sentimentos ou tentar resolver problemas. Só sentir. Essa pequena pausa pode parecer simples demais para ter algum efeito real. E talvez não faça diferença nenhuma na primeira vez. Aliás, nem sempre coisas boas acontecem na primeira tentativa. Mas repita esse exercício por alguns dias e observe como você começa a se relacionar diferente com suas próprias emoções, medos e pensamentos sobre o fim da vida. É como se você fosse treinando sua alma para aceitar o mistério do silêncio, tornando-o aliado para momentos difíceis. Confesso que nunca fui muito bom com silêncios prolongados. Sempre me sentia inquieto até começar a entender essa dimensão diferente deles, aquela que abraça sem exigir respostas imediatas. E já que estamos nesse tom mais calmo, deixa eu contar algo curioso sobre Carlo Acutis aqui. Dizem que ele tinha o hábito diário de reservar um tempo para ficar diante do sacramento da Eucaristia em silêncio absoluto. Não era só contemplação religiosa, era diálogo silencioso profundo com sua fé.
onde palavras não eram necessárias porque a presença falava por si só. Isso talvez explique parte dessa serenidade tão rara nele diante da morte precoce. Agora, mudando um pouco o foco, vamos ao terceiro ponto, mas mantendo essa linha pouco explorada até agora: a importância das palavras que expressam gratidão profunda nas últimas horas da vida. Não falo daquela gratidão superficial tipo obrigado pelo jantar ou valeu pelo presente. Falo daquela gratidão existencial, aquela que reconhece tudo o que foi vivido mesmo nos momentos difíceis e sabe valorizar cada aprendizado recebido no caminho. Conheço um senhor chamado José Antônio, lá de Fortaleza. Ele tem 78 anos e passou meses internado durante a pandemia em 2021, lutando contra complicações da Covid-19. Em certo momento complicado de sua recuperação, ele comentou comigo algo simples, mas tão tocante. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi agradecer, mesmo quando tudo parece perdido. José usou suas últimas semanas no hospital para escrever cartas aos filhos, agradecendo não apenas pelas alegrias compartilhadas, mas também pelos erros cometidos juntos. Ele dizia querer deixar claro para eles como cada experiência ajudou seu crescimento pessoal. Essa atitude transformou totalmente o ambiente ao redor dele. Médicos e familiares passaram a encarar aquela despedida com menos tristeza e mais esperança viva. A gratidão genuína transforma não só quem recebe, mas também quem oferece essas palavras intensas de reconhecimento, especialmente quando estão sendo ditas perto do fim. É quase como se esse sentimento solidifica todo o valor da vida vivida até então. Quer tentar exercitar esse terceiro ponto? Hoje mesmo, liste mentalmente 5 coisas pelas quais você realmente sente gratidão profunda. Podem ser pessoas especiais, momentos inesquecíveis ou até mesmo dificuldades superadas recentemente. Sim, reconhecer resistência é parte disso. Depois, escreva essas 5 coisas num papel com detalhes vívidos. Descreva por que aquilo toca seu coração, especialmente neste momento da sua vida. Se quiser ir além da escrita silenciosa, compartilhe essa lista com alguém próximo ainda hoje. Pode ser numa conversa rápida pelo WhatsApp ou numa ligação curta. Verbalizar esses agradecimentos torna muito mais fácil sentir todo aquele calor humano guardado dentro da gente há tempos esquecidos atrás da correria cotidiana. É engraçado como às vezes deixamos passar dias inteiros sem dizer obrigado direito para quem merece ouvir isso. Dá uma preguiça emocional até pensar no esforço. Eu sei bem, porque também fico enrolando para fazer isso às vezes. Mas olha só, essa palavra simples pode virar uma espécie de escudo poderoso contra angústias futuras, justamente quando for preciso enfrentar despedidas reais ou imaginárias na nossa cabeça. E falando nisso, divagando rapidinho, me lembrei daquela campanha recente feita por uma ONG em São Paulo chamada Palavras que Curam, iniciativa que incentiva idosos internados a escreverem cartas expressando sentimentos positivos aos familiares antes do falecimento esperado. Dizem que esse pequeno gesto mudou completamente o clima emocional tanto dos pacientes quanto das famílias envolvidas no processo doloroso do luto. Isso reforça meu ponto. Palavras ditas com autenticidade têm poder transformador enorme, mesmo diante dos desafios mais duros da vida real. Claro, nem todo mundo vai conseguir fazer isso no momento crítico com facilidade. Muitas emoções surgem repentinamente, mas preparar esses gestos antecipadamente ajuda demais. Assim como escrevi antes sobre anotar frases importantes numa folha escondida na gaveta pessoal. Só que agora, focando especificamente na gratidão profunda como tema central desse legado verbal final. Antes de fechar essa etapa aqui, quero te convidar a refletir. Que tal experimentar hoje mesmo ficar uns minutos em silêncio acolhedor após listar suas 5 razões para agradecer?
Esse mix dos dois exercícios ajuda muito porque une a ausência total das palavras à celebração sincera delas no coração ao mesmo tempo. Equilíbrio perfeito entre presença interior calma e expressão humana vibrante. Dá para acreditar? Eu confesso, comecei a praticar esses exercícios meio desconfiado, achando besteira. Depois virou rotina leve, mas firme para mim nessas últimas semanas. Acho até que tô virando meio mestre silencioso agora. Brincadeira. Mas falando sério, quem diria? Silêncio mais gratidão, dupla poderosa para enfrentar qualquer medo dessa tal última hora. Enfim, queria dividir essas ideias contigo porque acredito demais na força delas, principalmente vindo daquele exemplo forte do Carlo Acutis, jovem moderno conectado à tecnologia, mas vivendo fé concreta genuína desde cedo. Ele mostrou pra gente algo raro hoje em dia. Não precisamos ter respostas fáceis, nem discursos decorados. Basta buscar autenticidade nas nossas expressões finais, sejam elas ditas num sussurro, num olhar silencioso ou numa palavra carregada de gratidão verdadeira. Se isso mexeu contigo, vale muito colocar essas pequenas práticas no teu cotidiano durante os próximos dias. Olha lá! Dá para melhorar muita coisa só começando assim. Conta aí nos comentários. Já experimentou algum momento significativo em silêncio acompanhado de sentimento forte? Ou deixou passar alguma oportunidade importante sem agradecer direito a alguém querido? Compartilhe a tua experiência. Aliás, se quiser se aprofundar nessa combinação entre presença silenciosa, mais expressão sincera, mais preparo emocional, tem um guia bem bacana disponível lá na descrição deste canal. Pode ajudar bastante quem está buscando viver essa questão crucial com mais leveza e clareza. Mas, por enquanto, fico aqui te esperando para continuarmos juntos nessa conversa delicada, porém necessária, sobre nosso último abraço neste mundo estranho, porém tão cheio de significado. Até já! Tem uma coisa que me chamou a atenção recentemente, algo que poucos param para pensar quando falam sobre o que dizer antes de morrer. O poder do perdão, não apenas como ato final, mas como palavra viva a ser dita e sentida nos momentos derradeiros. Não aquele perdão imposto pela obrigação ou pela convenção social, mas um perdão autêntico, profundo, feito para libertar o coração. Conheci uma história em Curitiba em 2023 durante um encontro com um grupo de apoio para familiares de pacientes em estado terminal. Lá, ouvi a experiência de Ana Luísa, uma advogada de 45 anos, que passou meses cuidando do pai idoso e distante emocionalmente. Na última conversa que tiveram, ele não falou muito, mas pediu desculpas por erros antigos que a tinham afastado por anos. Ana me contou que aquilo não foi só uma frase jogada ao vento, foi como se aquelas palavras fossem capazes de dissolver décadas de ressentimentos acumulados. Para ela, ouvir "me perdoa" naquele instante foi mais do que palavras. Foi a chave para fechar um capítulo doloroso e abrir espaço para a paz no coração dos dois. Esse momento mostrou como o perdão, ou mesmo pedir perdão, pode ser uma das últimas palavras mais poderosas, porque age diretamente naquilo que mais pesa, as mágoas guardadas. Mas o ponto crucial aqui é que esse tipo de perdão não surge do nada. Ele é fruto de um processo íntimo que pode e deve ser cultivado muito antes da despedida. E isso toca numa questão delicada. Muitas vezes adiamos pedir ou oferecer perdão por medo do confronto, vergonha ou até orgulho ferido. Mas, com o tempo, percebemos como essa resistência só adia o alívio emocional e espiritual. Então proponho uma pequena prática para hoje mesmo. Pense em alguém com quem você tem algum conflito pendente, seja familiar, amigo ou colega. Agora, imagine aquela conversa onde você diz "me perdoa" ou "eu te perdoo", mesmo sem entrar em detalhes nem tentar justificar nada.
Se sentir difícil falar isso diretamente agora, escreva uma carta, sem enviar, apenas para liberar esses sentimentos dentro de você. O simples ato de colocar no papel já traz um alívio perceptível. Depois disso, reserve uns minutos para respirar fundo e perceber como seu corpo reage ao pensar nesse gesto sincero. Pode ser desconfortável no início, normal demais, mas lembre-se, essa preparação antecede qualquer encontro real e ajuda a tornar suas últimas palavras muito mais leves e verdadeiras quando chegar a hora. E olha só, Carlo Acutis sabia disso muito bem. Antes mesmo dos últimos dias da sua vida jovem e inesperadamente abreviada pela leucemia, ele cultivava relações saudáveis e tinha um olhar tranquilo sobre suas próprias limitações humanas. Não por acaso, suas últimas expressões eram cheias daquele amor dócil e confiante, sem amarras rancorosas, justamente porque ele havia feito as pazes consigo mesmo e com os outros enquanto vivo. Agora, deixa eu puxar uma reflexão contigo antes da gente fechar esse papo intenso. Imagine sua vida inteira resumida num último momento de contato. Qual palavra você gostaria que ficasse ecoando no coração das pessoas ao seu redor? E mais importante ainda, será que essa palavra precisa ser dita num suspiro final ou pode ser proclamada já hoje em cada gesto seu? Essa pergunta mexe comigo porque revela algo profundo sobre nossa capacidade humana de preparar nossa partida enquanto ainda estamos inteiros aqui, com tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Não sei você, mas às vezes sinto essa urgência silenciosa quando vejo notícias recentes por aí, gente jovem partindo cedo demais e deixando palavras por dizer, famílias partidas sem aquele abraço final, corações apertados presos em mágoas antigas. Por isso, penso tanto no legado real das últimas palavras, não como meras frases feitas, mas como expressão viva da verdade pessoal construída dia após dia. Mas calma, nem precisa ficar pressionado achando que tudo tem que estar perfeito para quando chegar essa hora. Spoiler, ninguém consegue. O segredo está na intenção sincera. Na coragem humilde de enfrentar os sentimentos difíceis, sem fingimento nem culpa exagerada. Aliás, falando nisso, divagação rápida, lembra daquela vez que tentei fazer as pazes com um velho amigo depois de anos? Foi estranho no começo, não sabíamos direito o que falar além do óbvio, vamos tentar. Mas aquela pequena tentativa soltou amarras invisíveis entre nós até hoje. Isso me faz pensar em como pequenas ações têm efeitos duradouros, mesmo quando surgem meio tímidas ou imperfeitas. Enfim, acho importante trazer esse olhar todo para a gente enxergar as últimas palavras não como sentença definitiva, mas como convite aberto à reconciliação interna, primeiro conosco mesmos e depois com quem amamos. Para encerrar esse último exercício prático, te proponho o seguinte: escolha hoje uma pessoa importante na sua vida, ou até você mesmo, para expressar algum pedido sincero de perdão ou simplesmente dizer te amo genuinamente, sem medo do julgamento nem esperar algo em troca. Pode ser rápido, pode ser simples, mas seja verdadeiro. Não deixe para amanhã o gesto capaz de aliviar seu coração agora mesmo. Palavras vivas são aquelas ditas com alma plena, aqui e agora. Elas preparam terreno para despedidas menos assustadoras depois. E já vou avisando, se precisar daquele material citado antes para aprofundar tudo isso, também tem link lá na descrição esperando por você. É um presente nosso para quem quer viver essa experiência transformadora mais leve e consciente. Bom, vamos fechar esse papo então? Eu poderia ficar horas falando sobre as nuances das palavras finais porque sei bem quanto elas impactam vidas, minha própria inclusive. Mas acho fundamental deixar uma ideia forte para levar contigo. Últimas palavras verdadeiras nunca são só sobre morte, são sobre a vida inteira resumida num instante onde conseguimos olhar para dentro com coragem suficiente para aceitar nossa humanidade inteira, imperfeita, complicada, bela demais para caber numa só expressão fácil.
E se essas palavras forem ditas não apenas na despedida, mas acompanhadas por gestos pequenos todos os dias, então talvez possamos construir uma vida onde o medo do fim perde força diante da certeza de termos vivido com sentido real e amor genuíno. Por mais estranho ou desconfortável que seja pensar nisso hoje, essa reflexão pode ser exatamente aquilo que muda tudo amanhã, transformando medo em paz, distância em reconciliação, angústia em gratidão profunda. Silêncio em presença acolhedora e dúvida em confiança no mistério maior da existência humana. Fica comigo nessa ideia. A morte não precisa ser inimiga assustadora. Pode ser vista também como a última ponte construída por todas as palavras vividas até ali. Uma ponte feita não só com frases ensaiadas, mas com gestos reais, olhares sinceros e corações para abraçar o invisível com toda a força possível do amor verdadeiro. Não sei exatamente quais serão suas últimas palavras. Nem tampouco espero saber disso algum dia, porque essa é uma resposta única para cada um que exige coragem para encarar e humildade para aceitar as imperfeições humanas, que nos tornam quem somos. Complexos demais para qualquer roteiro pronto, mas simples demais quando olhamos tudo isso através do amor revelado nas escolhas diárias, pequenas, porém decisivas. Então fique esse convite aberto. Viva essas palavras verdadeiras desde já, antes mesmo delas precisarem sair da boca. Deixe-as crescerem no seu jeito único de amar, perdoar, agradecer e silenciar quando necessário. Assim, nenhuma força negativa poderá jamais tocar teu espírito. Exato, nenhum inferno poderá alcançar quem vive assim. E aí, que tal começar agora? Conta nos comentários se alguma dessas ideias despertou algo profundo aí dentro. Se já teve alguma experiência marcante envolvendo a última palavra dita, ou simplesmente compartilha a tua dúvida, porque aqui cabe tudo nessa conversa verdadeira entre gente buscando viver melhor até o fim inevitável desse mistério chamado vida humana. Valeu por estar comigo até aqui. Nos encontramos no próximo encontro. Até logo!